Então pode ter sido um início de derrame ou infarto, ela perceber. Ele sofre de estresse constante. Ô, Marta, haja coração, hein? Menino novo, tá deixando a mãe preocupada, doutor. Chama atenção, assim, exatamente. Primeiro, ele é muito jovem. E segundo, essa história que ele teve uma parada cardíaca. Porque isso é uma situação extremamente grave. Né? Uma situação de interrupção de vida. Bom dia, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá passando aqui no Novo Tempo, o programa que eu sempre falo para vocês aqui, né? O programa que eu mais amo no Novo Tempo, né? O pessoal fala, você é historiador, você poderia gostar do Evidências. Eu gosto de Evidências, Dr. Rodrigo Silva. Já falei que eu gosto muito, né? Mas o programa, falando assim, programa diário, né? Que eu mais gosto é o Vida e Saúde. É o Vida e Saúde, tá? Que você aprende muita coisa no Vida e Saúde. E falando em Vida e Saúde, aqui nas descrições do vídeo, pessoal, tem o valor da assinatura anual da revista Vida e Saúde, tá? Eu faço assinatura, vou até você aqui, tá? Para fazermos a assinatura, tá? E o valor das descrições aqui nas descrições aqui desse vídeo, tá? Tanto da revista Vida e Saúde quanto a assinatura anual da revista Nosso Amiguinho, tá? E a assinatura anual da revista Nosso Amiguinho Júnior, tá bom? E você quiser contribuir para o canal, contribuindo muito aqui e ter um guia de estudos para você estudar o Apocalipse conosco, tá? É esse o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Nós amanhã, inclusive terça-feira, amanhã 3 horas da tarde, aqui Conectado 7 Podcast, nós estaremos aqui estudando com o Robson Antônio, né? Apocalipse capítulo 7, os 144 mil selados, tá bom? Então amanhã, 3 horas da tarde, Robson Antônio, aqui no Conectado 7, é o Apocalipse capítulo 7, tá? Os 144 mil selados. Gente, então você pode fazer aí uma contribuição de apenas R$20. Você manda aqui no Pix, tá nas descrições aqui do vídeo. O Pix tá de R$20. Se você quiser contribuir com mais, você contribui com mais o valor, tá ok? Assim você ajuda o canal. Aí você também se torna membro colaborador, tá? Membro colaborador do Conectado 7, do canal Conectado 7. Assim você ajuda a nós permanecermos com esse ministério. Avisando você que o Conectado 7 é um ministério, tá, pessoal? Um ministério que tem por objetivo proclamar o Evangelho, falar da palavra de Deus, falar do amor de Cristo às pessoas. Alguém me perguntou sobre, e aí, Orivaldo, você não vai falar sobre Ainda Estou Aqui? Ainda Estou Aqui? Ainda Estou Aqui é um filme, né, brasileiro, do Walter Salles, que ganhou o prêmio. Parabéns, Walter Salles, parabéns toda a equipe do Ainda Estou Aqui, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, né? Antigamente falava melhor filme estrangeiro, né? Não tem mais essa nomenclatura. Agora a nomenclatura ficou melhor filme internacional. O filme ainda concorria em duas outros qualidades do Oscar, que era o filme de melhor atriz, né? E a Fernanda Montenegro estava concorrendo para melhor atriz, que foi para a atriz do filme A Nora, né? E também concorria como melhor filme, né? Não ganhou, né? Então ganhou só melhor filme internacional. Parabéns ao cinema brasileiro, é o nosso primeiro Oscar, né, gente? Alguns filmes brasileiros no passado já tinham concorrido, foram indicados também, mas o primeiro indicado que ganhou o Oscar foi Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Parabéns, parabéns à arte e à cultura brasileira. Bom, gente, aí, tô falando, né? Alguém perguntou aí se eu ia falar sobre Ainda Estou Aqui. Estou falando. O que os cristãos pensam sobre o cinema? É uma arte, é a sétima arte, né? É uma arte, e a arte de contar histórias, né? Através da tela grande do cinema. E eu gosto de cinema, tá? Eu gosto de bons filmes.
como todo mundo, né, deveria gostar de bons filmes. Agora tem uns filmes aí que nem sei por que são produzidos, né? Mas é aquela coisa, existem coisas boas e existem coisas ruins, né? E tem bons filmes e tem maus filmes. Um dos filmes aí que foi inesquecível para mim, são dois filmes que foram inesquecíveis para mim, que marcaram muito a minha conversão, a minha vida espiritual. O primeiro filme foi Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, 1959. Eu assisti quando era criança, mas até hoje eu tenho ele no YouTube e de vez em quando eu assisto de novo. São quase 4 horas de filme, né? Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, Will Brynner, né? E vários outros grandes astros, né? Daquela época de Hollywood, de 1959, se não me engano. Outro filme também que me marcou muito é aquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Esse filme foi impactante na minha vida. Até hoje, especialmente na época da Semana Santa, eu assisto esse filme, tá? A Paixão de Cristo, me chama bastante. O outro filme também foi aquele filme do Jesus Nazaré. É um filme italiano, um produtor italiano, Jesus Nazaré, com Robert Power no papel de Jesus, né? Eu esqueci o nome do diretor, é um diretor muito famoso também. Eu acho que é o Franco Zeffirelli, se não me engano, parece que é Franco Zeffirelli, que é o Jesus de Nazaré. E tem vários filmes bons, né? Além desses aí tem vários filmes. Outro filme também que foi impactante para mim quando eu assisti foi o Titanic, né? Com aquele ator, né? Leonardo DiCaprio, né? Kate Winslet, né? Então são filmes assim marcantes. Tem vários outros filmes, né? Marcantes. O Regresso também com Leonardo DiCaprio. Tem muitos filmes bons, né? E toda a série de James Bond eu gosto. Da franquia, né? A franquia dos brócolis, da Broccoli, James Bond. A franquia James Bond eu não gosto de perder. Eu gosto desde os filmes mais antigos, desde a época do Sean Connery, né? Roger Moore, eu assisto, né? Vários outros atores já fizeram, né? Atualmente é o Daniel Craig, né? Daniel Craig que faz James Bond, que faz o 007. Então toda a franquia 007 eu já assisti todos os filmes, todos, tá? Eu gosto, eu acho muito legal, muito bom. E filmes de super-heróis também, filmes da Marvel, filmes da DC Comics, super-heróis, esses filmes eu gosto, tá? Porque eu sei que é filme, né? Quer dizer, é fantasia, não é realidade, não é, a não ser os filmes que procuram retratar a história um pouquinho, né? Também todos os filmes da série Indiana Jones, né? Indiana Jones, eu também assisto, com Harrison Ford, né? E toda aquela trupe de atores, né? George Lucas, que são os produtores, diretores, desde aqueles tempos mais, né? Da década de 80, Indiana Jones e a Arca da Aliança, lembra? Muito bom, são filmes muito bons, tá bom? Bom, mas mudando de assunto, alguém comentou alguma coisa que eu falei de um vídeo atrás, aí, de um vídeo que tinha feito, sobre essa questão de namoro. O que eu penso de namoro? Perguntou assim, cara, você tem que namorar, todo mundo tem que namorar, procurar alguém, achar alguém, né? Orar bastante, botar os joelhos no chão. Se agora você está procurando alguém, se você orava 3 vezes ao dia, agora você tem que orar 14 vezes ao dia, né? Sobre esse assunto, colocar os joelhos no chão. E se você namora com alguém, se um dia a mulher chegar para você e falar não, é não, tá? Não vai insistir com ela. Quando a mulher fala não, é não. Se você, por exemplo, for tentar conquistar uma mulher em qualquer ambiente e a mulher fala não, é não. Respeita o não da mulher, né? A gente não deve insistir, o homem não deve insistir. Eu penso assim que o homem tem que ter dignidade. O homem tem que ter... Ele pode gostar pra caramba da pessoa, mas se a pessoa falou não pra ele, é não. Não vai mais atrás, né? Mantenha a sua compostura, né? A sua dignidade de homem. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai à luta, companheiro. Vai à luta, porque
Nesse mundo o que não falta é mulher. Se um dia uma dessas aí tiver que ser sua, será, né? E o que é seu vem para você, né? De mão beijada. Não precisa fazer muito esforço, não. O que é do homem, já diz o ditado antigo, né? O bicho não come. O que é do homem, o bicho não come. Bom, você já está vendo do outro lado lá, não tem ninguém, né? A cadeira, inclusive, está ali e tal. Hoje eu não vou entrevistar ninguém, como em alguns outros vídeos. O podcast hoje é só a gente aqui estudando a palavra de Deus. E nós tínhamos no outro estudo, nós tínhamos estudado sobre essa questão aí o estudo número 10, que era o caso das regras de engajamento, né? Que é a lição 10. A lição 10 é regras de engajamento. Por quê? Nós tínhamos falado nesse estudo sobre regras de engajamento, que no conflito cósmico, né, até os anjos adversários, eles têm que obedecer certas regras. No conflito, eles têm que obedecer certas regras, estipuladas em acordo, né? Deus e o inimigo das almas, tem um acordo entre eles. Então, até na questão do livre-arbítrio, da guerra do bem contra o mal, existem regras, né? E essas regras de engajamento, inclusive regras que Deus também obedece, né? Que Deus também está... mas Deus não obedece. Claro que Deus obedece regras. Deus obedece regras, estatutos, juízos, leis, né? Deus tem limitado pelo livre-arbítrio. No entanto, existem leis. Livre-arbítrio. Então, ele tem... ele mesmo está... ele é obediente às próprias leis que ele, Deus, criou. Sabia disso, não? Pois é. Até Deus também obedece às leis que ele mesmo criou. Para o nosso bem, para o bem das suas criaturas e para o bem mesmo de todo o universo. Inclusive ele, Deus. Não é porque ele é o Criador, ele é o originador de tudo, que ele não vai obedecer às suas próprias regras, né? Então, existem regras. E aí, nessa semana, na lição, no tema da lição 10, o texto é 1 João 3,8, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse é o texto de 1 João, capítulo 3, verso 8. Lição 10. Eu quero avisar vocês que já tem, tá, as lições da Escola Sabatina do próximo trimestre na associação. Então, quem não tem assinatura anual da lição, tá, já tem as lições lá e você já pode ir na associação e adquirir a sua lição da Escola Sabatina, tá bom? Professores, você que tem uma classe de novos crentes, né? Adquira mais lições lá para distribuir para os seus alunos, né? Para acostumá-los a estudar a Bíblia, ok? Então não deixe de adquirir a sua lição e também lições para aquelas pessoas que você ama, que você estudou na Bíblia com elas, para presenteá-las, né? E estudarmos juntos, né, os temas da lição do trimestre que vem. Então já está terminando esse trimestre, já estamos nas últimas semanas aí já estamos no mês de março, aí tem mais 3 semanas aqui em março, nós temos mais 3 estudos, estudo 10, aí tem 11, 12 e o 13, são 3 semanas que faltam para terminar. Nós estamos na lição 10, certo? E nós estudamos ontem o dragão do Apocalipse, né? Que foi o tema de segunda-feira, o dragão do Apocalipse. E hoje, terça-feira, nós vamos estudar hoje a lição de hoje e amanhã, tá? Quarta-feira. A lição de hoje é o caso de Jó. Então, nós tínhamos falado que a gente ia saber um pouquinho mais sobre Jó. Quem foi Jó, né? O texto bíblico, vou tirar o boné, tá bom, pessoal? O texto bíblico é Jó, capítulo 1, de 1 a 12. Então, dentro do conflito, dentro do tema do conflito, vamos entender um pouquinho mais como que funciona essa regra aí no conflito na história de Jó. No livro de Jó encontramos alguns vislumbres
fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Que princípios do grande conflito são revelados em Jó, capítulo 1, verso de 1 a 12, e Jó, capítulo 2, verso de 1 a 7. Vamos ver primeiro Jó, capítulo 1, verso de 1 a 12. Vamos lá, Jó. Jó, capítulo 1. Chegamos aqui. Diz assim. Jó 1, 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui nós vemos um encontro. Jó, um homem rico, tinha vários filhos, né? Ele sempre sacrificava e orava pelos seus filhos. Mas lá no céu houve uma reunião e Satanás estava lá representando aqui a terra. E aí teve esse diálogo aqui entre Deus e Satanás. Para entendermos essa história melhor, vamos orar, vamos pedir o auxílio divino, o auxílio do Espírito Santo, para que nós compreendamos melhor. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer-te, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui com a tua palavra aberta, para aprendermos um pouco mais dos teus ensinos. Senhor, que o teu Santo Espírito esteja em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos entender completamente os temas da lição dessa semana, né? Entendemos onde estão as regras de engajamento nessa história de Jó, nessa história que nos ilustra muito bem como é que funciona esse conflito cósmico que existe entre ti, o bem e seus anjos, né, contra Satanás e seus anjos. Que o Senhor nos inspire, nos fortaleça e nos ajude a entender e estarmos também nessa guerra do teu lado, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, aí tem outro texto também que é solicitado aqui, que é Jó capítulo 2, verso de 1 a 7. Aqui no capítulo 2 diz assim, de 1 a 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, mas para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o Senhor tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A pergunta aqui é a seguinte: que princípios do grande conflito são revelados em Jó 1 e Jó 2? Princípios, resumindo aqui a resposta, é assim: há um conflito entre Deus e Satanás. O inimigo, dentro de certos limites, faz acusações contra os servos de Deus. Assim como ele fez com Jó, também ele faz conosco. Jó apresenta várias verdades. Primeira, houve um conflito celestial, não apenas um diálogo entre Satanás e Deus, já que outros seres celestiais estão envolvidos. Segundo, existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. Terceiro, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Quarto, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca, entre aspas, pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Que cerca é essa? Né? Que Deus dava privilégios para Jó, não sei o que, para ir, pá, e que Deus o protegia. Né? Essa era a acusação, essa era a calúnia, né, que Lúcifer levantou aí contra Jó. Isso mostra que Satanás tinha limites, regras de engajamento em que ele queria prejudicar Jó. Por isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria, mas com limites. Primeiro, Deus concedeu a Satanás poder sobre, entre aspas, tudo o que Jó tinha, mas proibiu que infligisse danos pessoais a ele. Depois, Satanás afirmou que Jó só se preocupava consigo mesmo. Deus permitiu que Satanás atingisse Jó pessoalmente, mas ele ordenou que sua vida fosse poupada. Jó 2, de 3 a 6. Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, porque, né, os filhos de Jó acabaram morrendo. Vocês conhecem a história, né? Foram mortos no menos de uma hora. Ele perdeu tudo, perdeu também todos os seus bens, né? Os seus camelos, os seus cavalos, os seus jumentos, as suas ovelhas, né? Quer dizer, toda a sua criação, toda a sua riqueza foi levada num dia só. E depois a sua saúde, né? Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações eram falsas. A história de Jó ensina várias coisas. Primeira coisa, existem regras de engajamento no conflito. Segunda, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. As cenas celestiais descritas no livro de Jó nos oferecem uma visão fascinante da realidade do grande conflito e de como ele se desenrola aqui na Terra. Então nós somos acusados diante de Deus, como Jó foi, né? Os Satanás, os demônios sempre levantam calúnias a nosso respeito para Deus, para os anjos de Deus também, em desafio a Deus. Há esse conflito em prol ou em desfavor da alma do ser humano, né? Enquanto que o inimigo quer destruir a alma do ser humano, Deus quer salvá-lo, né? Quer ajudá-lo. Quarta-feira, dia 5, lição de quarta-feira, o príncipe temporário deste mundo. Quem é o príncipe temporário deste mundo? A gente vai ver aqui que é o inimigo, né, das almas, né? O príncipe deste mundo. No conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento. Essas regras limitam não apenas as ações dos inimigos, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. O Senhor não quebrará suas promessas, pois ele está em harmonia com as regras de engajamento.
o que concede algum domínio limitado e temporário a Satanás. Por isso, ele limita moralmente o seu próprio curso de ação no futuro, sem com isso diminuir seu poder e autoridade. Leia João, capítulo 12, verso 31. Vamos lá ver o livro de João, né, o quarto evangelho. João 12. 12, 31, está aqui. João 12, 31 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, disse Jesus. Aqui são palavras de Jesus. 14, 30. Capítulo 14, verso 30. Em João. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus falou lá no Getsemane que Satanás é o príncipe deste mundo, mas que Satanás não tinha nada com ele, né? João 16, 11. João 16, 11. No juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Não quero estar na pele dele depois, quando receber a sanção desse julgamento, desse juízo. Outro texto é 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século, chamado de Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Lúcifer também, Satanás também é chamado de o Deus deste século, que cega as pessoas, que seduz a humanidade e cega as pessoas, para que elas não consigam enxergar a resplandecência da luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro texto é Lucas 4:6. Lucas 4:6. Lucas capítulo 4. Estamos chegando lá. 4:6. Diz assim: Disse-lhe o diabo, isso aqui é na tentação de Jesus, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Isso Satanás falou para Jesus. Então, quem tem a autoridade e a glória desse mundo caído, perverso? Satanás, Lúcifer. Tá? Então, esses textos aqui nos revelam essa realidade. Então, a pergunta é a seguinte: o que esses textos ensinam sobre o evangelho, o governo do inimigo neste mundo? Resposta: esses textos, que Satanás possui um domínio temporário deste mundo, como usurpador. É isso aí. O Novo Testamento apresenta um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. Parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás. 1 João 3,8. No entanto, existem, entre aspas, regras que limitam o que Deus pode fazer ao agir em harmonia com os princípios que fundamentam seu governo. Esses limites incluem, por exemplo, primeiro, conceder livre-arbítrio às criaturas e, segundo, agir segundo as regras de engajamento pactuais, sobre as quais não temos pleno conhecimento, pelo menos por enquanto. Esses impedimentos, limitações à ação divina têm consequências significativas para a capacidade moral de Deus de reduzir e ou eliminar imediatamente o mal deste mundo. Assim, o mal e o sofrimento continuam a existir, o que pode, de fato, levar muitas pessoas a questionar a existência de Deus ou a sua bondade. No entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre como ele lidará com o mal, conseguimos, até certo ponto, entender melhor o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal.
Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Príncipe entre aspas, tá? Príncipe deste mundo. Como esse fato nos ajuda a compreender, pelo menos um pouco, porque o mal ainda existe no mundo? É reconfortante perceber que se trata, na verdade, apenas de um domínio temporário. Então, o domínio do mal sobre este mundo, ele é temporário, né? Não é para sempre. Então, fiquemos tranquilos, né? Fiquemos relax, porque no momento certo, vindo a plenitude do tempo, no tempo certo, tudo isso vai acabar, né? As coisas estão caminhando para o fim. A volta de Cristo já está próxima. Agora são 4 horas e 19 minutos dessa segunda-feira, a primeira segunda-feira de março, né? Que hoje é dia 3 de março, né? E nós estamos caminhando aí para o final da primeira semana de março, né? Aqui em Cuiabá, de vez em quando está chovendo, às vezes faz muito calor, hoje está muito quente, muito calor, né? E estava uma formação de chuva lá fora, mas é para que a gente entenda que mesmo no clima, mesmo no tempo, Deus está no controle e no comando, né? E as coisas estão acontecendo nesse mundo, no mundo político, no mundo físico, né? No mundo espiritual, né? Tudo que está acontecendo ao nosso redor é a vontade de Deus e está dentro dos parâmetros, está dentro da regra de engajamento, está dentro dos propósitos de Deus, né? Por usurpação, a gente já sabe que Satanás, que Lúcifer é o príncipe desse mundo, mas ele não permanecerá príncipe desse mundo. Vai chegar ao seu fim, vai chegar no momento em que Deus vai cortar a asinha dele, em definitivo. Ele vai ficar aqui por 1000 anos preso depois da volta de Cristo, depois da ida do seu povo, do povo de Deus para o céu. E depois de um milênio, né? Depois de 1000 anos, ele será destruído. A gente depois vai contar essa história para vocês nas outras lições que a gente vai estudar aqui. E no próximo vídeo, pessoal, a gente vai continuar o estudo, né, da lição da Escola Sabatina. E o próximo tema será limites e regras, limites e regras, que é a lição de quinta-feira, né? E depois o estudo adicional. Mas eu quero que você não perca, tá? Não perca aí a leitura que nós estamos fazendo do livro Eventos Finais, tá? Nós já vamos para o 4º capítulo desse livro, de Ellen G. White, da escritora norte-americana Ellen White. Nós estamos lendo aqui. Então você pode acompanhar conosco os vídeos aqui no Conectado 7 Podcast, tá bom? E não perca amanhã, terça-feira, às 3 horas da tarde, o Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse, Revelações de Esperança, né? Que nós estamos estudando aqui no canal, com Robson Antônio, né? E a gente vai estudar Apocalipse capítulo 7, os 144 mil selados. Não perca, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até o próximo estudo nosso aqui no Conectado 7. E não se esqueça, hein? De tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Continue estudando a Bíblia, hein? Para não.